Sejam todos bem-vindos nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eva Liz. Esse canal é para a gente falar sobre despertar espiritual, suas dores, suas curas, seus aprendizados, suas magias e encantos, né? E desde já quero agradecer cada um de vocês que tem me apoiado, que tem curtido os meus conteúdos, né? Tenho recebido muitas mensagens em outras redes sociais do pessoal me parabenizando, curtindo, gostando, dando ideia, opiniões também, né? Tô achando muito bacana tudo isso e eu peço para que vocês interajam por aqui também, né? Porque se vocês interagir por aqui, curtir, já ajuda o YouTube a enviar o conteúdo, né? O YouTube entende que o conteúdo é bom e ele encaminha para mais pessoas, beleza? Então, se você está chegando agora, te convido para se inscrever no canal, né? E se gostar do conteúdo, dá uma curtida aí para ajudar bastante. Tudo isso é importantíssimo para a evolução e o crescimento desse canal, tá bom? Então vamos lá. Hoje o assunto vai ser sobre relacionamentos kármicos. Então pegue o cafezinho, senta aí que lá vem a história. O assunto é bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Para que vocês entendam o que é o relacionamento kármico, é importante que vocês acreditem no destino. É importante que vocês acreditem no que nada é por acaso, né? Que nada na vida é por acaso. Então, se você conseguir acreditar nisso, já vai ajudar bastante você a entender o que é o relacionamento kármico, tá bom? Bom, o relacionamento kármico são duas almas que se encontram, né? Duas almas que se unem para resolver pendências do passado. É isso. Tá? Então Deus coloca no nosso caminho coisas e pessoas que com certeza não é por acaso, veio para de uma certa forma ajudar a gente a evoluir, né, de forma consciencial e até espiritual também, né? Esses relacionamentos kármicos, eles são temporários. Não são relacionamentos duradouros para muito tempo. Geralmente fica um ano e meio, ou até cumprir o trabalho que veio fazer, né? Ou até realizar ali a missão que veio entregar, certo? São relacionamentos conhecidos como relacionamentos ioiô, porque eles terminam e voltam, né? É muito marcante por suas... ele começa de uma forma inusitada, vamos dizer assim. Ele não tem nada a ver com relacionamento casual, um relacionamento convencional, sabe? Um relacionamento convencional geralmente é assim: duas pessoas se olham, trocam contatos, né? Daqui a pouco estão conversando, se envolvendo e namorando. Ok, isso eu chamo de um relacionamento convencional. O relacionamento kármico, ele não tem nada a ver com isso. Ele é um relacionamento que parece não, ele foi, né? Ele precisa acontecer, né? Então ele foi meio que forçado. É como se a espiritualidade, o mundo, tivesse forçado as duas pessoas ali a se encontrar, né? Tivesse feito todas as manobras ali para as duas pessoas se encontrarem, né? Então você começa a perceber que ele já começa de uma forma diferente, né? Vou te dar um exemplo. É muito raro os amigos colaborarem para esse relacionamento. Geralmente os amigos torcem ali para que vocês ficam junto, né? Eles ficam cutucando vocês a se olharem, né? Fica despertando ali os dois a se envolverem, fica torcendo para que dê certo. Os amigos ficam meio que empurrando um para o outro, né? Então você sente que a energia ali do universo já está agindo para que vocês dois se aproximem, né? É um relacionamento também muito marcado por coincidência. Por exemplo, de repente você se encontra com essa pessoa nesse dia e a pessoa usa o mesmo perfume que o seu, ou a pessoa sugere uma música que você também ia sugerir, sabe? Algumas coincidências são marcadas ali nesses primeiros encontros. Um outro exemplo que eu vou te dar é um objeto. De repente a pessoa tem um objeto igual ao teu, uma caneta igual a tua, um isqueiro igual ao teu, sabe? Às vezes, um exemplo, você saiu para comprar um isqueiro e você só gosta de isqueiros pretos e pequeno. Você não usa isqueiro de outra cor. Eu tô falando isqueiro, gente, mas pode ser uma caneta, um boné, qualquer coisa, tá? E aí você saiu para comprar um isqueiro e não tinha isqueiro pequeno e nem preto, só tinha um grande e azul.
Você não gosta de isqueiro grande nem de azul, mas como só tinha aquele, você comprou. Aí você chega lá no encontro onde está essa pessoa, a pessoa também tem um isqueiro igualzinho ao seu, igual ao que você comprou, grande e azul, né? Então você fala, poxa, que coincidência, né? Só que não é uma coincidência, na verdade já são sinais ali que a vida tá dando para você, que é um relacionamento já propositalmente predestinado, né? Marcado ali já pelo destino, certo? Existe logo no começo, logo no primeiro encontro, muita química. Então a química é muito forte, sabe? Muita química, muito desejo sexual, muita atração, muita paixão, né? Muito êxtase, o êxtase é gritante, né? Muita risada, muita entrega, sabe? Você pensa, finalmente, eu acho que agora eu encontrei, né, a felicidade, né? Só que não, né? Não dá muito tempo, não dá um mês ali mais ou menos, já começa a vir os desafios que esse relacionamento tinha o propósito de trazer. Esses desafios são exatamente pendências que no passado você não curou, seja numa outra vida ou nessa. Então vocês vão ter que começar agora, é como se começa uma batalha de um desafiando o outro para resolver as suas pendengas, né? Que ficou por resolver. Como se um fosse o espelho um do outro, sabe? Você está numa relação onde você ali tem tudo, né? Tem a harmonia, tem a química, tem o desejo, tem a atração, mas é como se um olhasse para o outro e visse ali o seu passado se repetindo na tua frente. É meio até assustador, sabe? Porque você está gostando daquele relacionamento, você está curtindo tanto, só que ao mesmo tempo você está atento, né? Como se você não tirasse a atenção dali. Você fala, alguma hora, em algum momento, vai acontecer alguma coisa que vai machucar, sabe? Um olha para o outro, é como se um olhasse a dor um do outro, sabe? Como que eu posso te explicar? Gente, aqui não tem texto, não tem roteiro, sabe? Não tem consulta, pesquisa. Eu tô falando isso pela minha experiência, né? Então, às vezes, eu dou uma pesquisada aqui no meu cérebro, isso é normal. Então, é como se um fosse o espelho do outro. E quando você olha para o outro, você vê ali as suas dores. Você vê ali os seus medos. E o outro olha para cá e vê aqui também suas fraquezas e seus erros. Você entendeu? E esse gatilho parece que ele fica acionado o tempo todo. É como se você estivesse feliz ali no relacionamento, você está curtindo, mas ao mesmo tempo tem algo na tua consciência que fica, isso vai dar ruim, sabe? É como se a pessoa tivesse vindo com trejeitos e condutas igualzinha a outra pessoa do seu passado, sabe? Parece que ela já traz uma expectativa ali, um jeitinho de que vai te ferir. Você olha para a pessoa, você fala, eu gosto e tudo, mas eu não sei porque eu sinto que essa pessoa vai me ferir. E vai ferir. É como se você olhasse para a pessoa e falasse, sabe, me desculpe, eu te amo, mas eu vou te ferir. Eu preciso te ferir. Sabe, porque eu vim aqui para isso, né? Eu vim aqui pra gente resolver os nossos karmas, né? A minha missão foi vir aqui pra gente pagar os nossos karmas e resolver as nossas vidas passadas, né? Que não foi resolvido lá atrás. Então, é constante essa sensação, é meio até difícil de explicar, porque a pessoa se sente o tempo todo cabreiro, sabe? Você tá na relação, mas você tá cabreiro. Você tá aguardando, a qualquer momento a pessoa te dá um roda e você vai parar lá no passado de novo a qualquer momento, sabe? Como se você olhasse para a pessoa e visse o seu passado se repetir de novo ali na tua frente, né? Você tem os seus medos, os seus traumas, e você colocou tudo dentro de uma caixa e trancou e guardou aquela caixa. Só que a pessoa, ela vai lá naquela caixa, é ali que ela vai mexer, sabe? Por mais que você fala para a pessoa, aconteceu isso e isso comigo, eu não quero mais voltar para o passado, mas a pessoa é o seu passado. A pessoa voltou para fazer você enxergar, mexer onde você não queria mexer, para fazer você enxergar onde que tinha que ser curado,
sabe? É impressionante. Só quem está dentro do relacionamento kármico é que sabe a inconstância, sabe? Parece uma montanha russa. Ora você está ali no êxtase total, no love, no desejo, na química, mas você tá cabreiro, sabe? Você fica sempre atento, você fica em sinal de alerta. Eu tenho certeza que essa pessoa vai me remeter para o meu passado de volta e vai mexer nas minhas feridas que eu não quero que mexa. E é o que vai acontecer, sabe? Infelizmente ou felizmente, é o que vai acontecer. Cada luta dessa, cada desafio, tô arrepiada. Cada luta, cada desafio vai fazendo com que você cresça um pouco mais e se fortifique, se fortaleça um pouquinho mais, né? Então vai servindo de uma certa forma já para sua evolução. Fora o desconforto que você sente ali na relação, né? Tem muita dúvida, muito medo exalando a qualquer momento, como se tivesse um pavio. Como que é? Como se a qualquer momento a pessoa riscasse o fogo ali e explodisse a bomba, sabe? Acendesse o pavio que estava faltando, né? Quando esses desafios começam a crescer, as pessoas se separam, as almas se separam. Só que aí acaba voltando de novo. Por isso que eu falo que é conhecido como relacionamento ioiô, que ele vai e volta, né? Por que que ele volta? Porque ainda não foi feita a missão que tinha, o trabalho que tinha que ser feito ali. Ainda não houve a cura. Então volta de novo e mais conflitos, mais apontamento. É um relacionamento à base de apontamento, né? Um aponta o outro onde estão seus erros, suas dores, sabe, seus defeitos, seus traumas. Entendeu? Um aponta o outro o tempo todo, de forma inconsciente, tá, gente? Não que a pessoa está ali para te ferir propositalmente, não tem nada a ver. A pessoa nem sabe que está passando por esse processo, sabe? Mas já está passando, né? Sem saber, já está sendo importante nesse processo, né? É um relacionamento muito à base de ciúme. Existe muito ciúme, embora não haja motivo algum, porque a outra parte não deu motivo para ciúme. Mas a parceira, né, ali no caso, geralmente o lado feminino, né, a mulher, ela sente muito ciúme, né, ela se sente desprotegida, ela se sente enciumada, né, e começa a vir as cobranças, né, cobrar, eu quero que você faça assim, queria que você agisse dessa forma, só que você não é assim, você não é assado, né, começa uma possessão, começa uma obsessão, começa um desconforto, muita briga, agressão, e pode às vezes vir até a ser um relacionamento abusivo, não em todos os casos, mas muitas vezes passa a ser abusivo. Por quê, né? Porque um está mexendo onde devia ser mexido, né? Só que quando, a maioria das vezes, a outra parte, ela vê que tá virando perigoso e intenso, né? A outra parte vê que está começando a gerar um abuso, uma agressão, a outra parte sai, se afasta definitivamente, vai embora, sabe? Porque sabe que está fugindo do controle já a situação. Aí a outra parte resolve por o término definitivo, né? Então, a base desse relacionamento kármico não é o amor, embora haja. Existe o amor ali, sabe? São duas pessoas que o universo, os amigos empurrou um para o outro, sabe? E que tem tudo para dar certo. Tem a química ali fantástica, tem a atração, o desejo, né? A paixão. Mas embora haja tudo isso, ainda não é o pilar principal do relacionamento kármico, né? A principal base ali do relacionamento kármico é a cura, né? Essa pessoa veio na sua vida, Deus colocou essa pessoa na sua vida para você aprender, para você curar, entendeu? E não para passar a mão na sua cabeça, né? Então é comum você perceber que o outro às vezes é um pouco áspero, né? Você se sente meio que desconfortável na presença daquela pessoa, embora você gosta muito e não consegue viver sem. Você se sente desconfortável, você sente que a qualquer momento vai ruir, sabe? E vai despencar de uma forma muito, muito barulhenta, vamos dizer assim, sabe? Eles não costumam ficar juntos, né? Um vai embora quando vê que está excedendo, né? Que está perdendo o controle. E fica ferida, né, para todos os lados. É como se os dois, cada um, fosse para um lado bem arrebentado, sabe?
Você vê a pessoa indo embora arrebentada de um relacionamento e você ficou para trás arrebentada, né? Mesmo gostando tanto, você não consegue entender ainda, né? Como se fosse uma montanha russa, né? Emoções e tristezas tudo ao mesmo tempo. Se os dois vão viver juntos, os dois podem até. Não é um relacionamento, gente, de alma gêmea, tá? Não tem nada a ver. Mas os dois podem até viver juntos, felizes para sempre, se os dois buscarem a cura. Se um só curar e o outro não, então não voltam mais, tá? Porque lembra que a finalidade disso é os dois se curarem, né? Se um só curou e o outro não curou ainda, então não existe mais volta aí. O que acontece é que o outro vai buscar lá fora uma nova parceira, uma outra companhia e não vai dar certo, porque não se curou. Né? Então ele vai passar a viver num ciclo repetitivo, né? Ele vai repetir ciclos de novo, né? Mais uma vez ele vai entrar no relacionamento e não vai dar certo porque não está pronto, né? Não tem cura ali, né? A cura não passou por ali ainda, né? Eu entendo, né? Aí você me pergunta, tá, o que é curar? Curar o quê, né? Curar suas dores, né? Geralmente do passado, né? De vidas passadas ou dessa vida atual. A cura, ela é importante porque assim, eu vejo a cura como se fosse uma tecnologia, tá? Vamos falar assim, para que vocês entendam. Veja que nós somos como se fosse um computador, sabe? Como se a gente fosse um aparelho celular. Então tá aqui o aparelho celular, eu tô aqui com esse aparelho, né, celular, e eu tô depositando aqui dentro todos os meus conteúdos, né? Vídeos, são fotos, são imagens, são mensagens, arquivos, né? Eu vou armazenando tudo aqui. Né? Só que chega uma hora que esse celular ele vai sentir pesado, né? Tá cheio já de conteúdo, cheio de carga ali. O que você precisa fazer? Você precisa limpar a memória, você precisa descarregar aquilo ali, né? Então você precisa fazer a limpeza. Então você vai lá no seu celular e você vai começar a tirar conteúdos, coisas, arquivos, downloads, enfim. Você vai começar a tirar ferramentas dali que não é mais importante para você, né? E então o celular vai abrindo espaço para entrar o novo, mais conteúdos novos, certo? Então é assim que eu vejo a vida da gente, sabe? Se você está numa estrada, caminhando ali naquela estrada, com uma bagagem pesada, cheio de concreto, cheio de madeira, cheio de lixo emocional, sabe? Coisas que te pesam na vida, que te carrega, que não deixa você ser feliz, né? Você tem duas escolhas: ou você vai à frente caminhando com essa bagagem, com esses lixos emocionais encalacrados nas suas costas, ou você larga aquela mala ali e fala, eu não quero mais carregar o passado na minha vida. Então isso que é curar, né? Curar é você olhar para o passado, ver aonde te incomoda e resolver, né? Então, a pessoa escolhe se quer curar ou não. Cada um, a vida já colocou sinais ali em evidência para você parar para pensar, né? Então, a cura é de cada um escolhe se quer curar ou não, né? Mas quando você cura, você fica limpo para vinho novo, né? E quando você não cura, não tem mais espaço ali naquela placa, né? Não tem mais naquela memória, não cabe mais nada, a memória esgotou, né? Como se fosse o celular mesmo. Então, gente, é um relacionamento que passa na sua vida, sabe? Que é colocado na sua vida só para o seu crescimento. Como eu disse, a base fundamental não é o amor, né? E sim a cura. Só que quando você está passando por isso, você não entende nada. As partes não sabem que estão passando por esse tipo de situação, né? As partes estão sem entender nada, a parte não entende, fala, por que acabou? A gente tinha uma química, tinha um romance, tinha tudo, mas acabou, porque um não consegue olhar para o outro, sabe? Um é um espelho do outro, que quando um olha para o outro, vê os defeitos, vê as dores, né? Cutuca a ferida, sabe? É como se viesse mesmo para cutucar a ferida, mexer numa parte do seu passado que você não aceitava mais mexer, que você esperava nunca mais mexer ali. Só que é ali que vai ser mexido, né? É ali que vai ser cutucado, porque o propósito do relacionamento kármico é exatamente esse, né? É fazer você olhar para dentro, para você poder seguir feliz. Entendeu? Porque senão vai ficar repetindo o ciclo. Você vai entrar no outro relacionamento e não vai conseguir mais ser feliz, né? É como se fosse repetir de ano. Você cursa a quinta série,
e você não aprendeu, você repete de ano, volta, repete o ciclo. Né? Aí faz de novo, não aprendeu, volta de novo, e a vida fica se repetindo, né? Aí você fala, poxa, por que nada na minha vida dá certo, né? Eu tento uma coisa, não dá certo, eu tento outra, não dá certo, porque você tem que se curar, entendeu? E o que é curar? Curar, eu digo que é como se você fosse o dentista, sabe? Quando você tem um dente ali que tá tirando a sua paz, né? Você vai ao dentista, o que ele faz? Ele vai lá e cutuca a ferida, né? Ele enfia a broquinha ali e machuca, fere, mas depois você vai sair de lá com os dentes bonitos, né? Com o dente curado. Então, cura é basicamente isso, né? Ela tem que doer. Não existe evolução se não tiver dor, né? Não existe evolução se não tiver autoconhecimento. Então, o relacionamento kármico ele veio para isso, ele veio para fazer você se autoconhecer, se reconhecer, se olhar. Né? Então é importantíssimo, sabe? Como é perfeito, como Deus coloca pessoas na nossa vida. Na hora você não está entendendo nada daquela bagunça, mas depois você para olhar e fala: caramba, agora eu estou entendendo tudo o que aconteceu. Por que ele mexeu tanto naquelas feridas, né? Por que sempre numa discussão ou outra a pessoa tinha que falar dos seus traumas, tinha que falar dos seus medos? Né? A pessoa age na tua vida como se fosse o passado agindo de novo na tua cara, sabe? É impressionante, sabe? Parece que é proposital, mas não é proposital. As partes estão ali inconscientes, elas não sabem o que estão fazendo, mas Deus sabe, né? Já foi trazida essa pessoa para o seu caminho já com esse motivo, né? Com esse propósito, entendeu? Quando acaba o relacionamento kármico, como eu fiquei, né, quando acabou o relacionamento, eu fiquei numa tristeza profunda, eu desenvolvi ali uma dependência emocional que nem eu sabia que tinha, sabe? Eu fiquei muito dependente disso, o sofrimento ele é profundo, dói na alma, sabe? E você começa a olhar o que eu poderia ter feito, como eu poderia ter agido, aonde foi que eu errei, né? Não que você está se vitimizando, não é isso, você está sendo humilde com você mesmo, sabe? Você está, poxa, deixa eu ser humilde, deixa eu ver onde foi que eu errei também, sabe? Não é possível só que o outro está errado e eu estou sempre certa. Então você começa a fazer um exame de consciência e onde você começa a descobrir o que te feria. Né? No meu caso, eu descobri que no meu passado, quando eu era criança, eu nunca tive um carinho de uma figura masculina, sabe? O meu pai, ele nunca tinha me dado um carinho, um colo, um amor, sabe? Os meus irmãos, as figuras masculinas que passaram na minha vida, nunca me deram esse conforto, esse prazer de ser acariciada, de ser protegida. Então, eu comecei a entender depois do término, né? Que eu fui obrigada a fazer um exame de consciência, eu comecei a entender que eu estava depositando no outro a responsabilidade por coisas que a vida não me deu lá no passado, né? Eu queria atribuir ao outro a responsabilidade de me dar amor, carinho, proteção, que não era da responsabilidade dele me dar, né? Então eu comecei a entender, né? As coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu fui lá no passado, eu perdoei o meu pai, perdoei quem tinha que perdoar, sabe? E aprendi a não colocar mais no outro a responsabilidade, sabe? Não implorar para o outro te dar aquilo que a vida não te deu, né? O que eu aprendi a controlar, né? Porque eu desenvolvi uma dependência emocional muito profunda, né? Eu achei que estava até enlouquecendo, pirando por causa do afastamento. Porque além de ter te doído, apesar dele ter doído em você, você quer aquilo. Você sabe que aquilo é importante para sua vida, é impressionante. É como se você estivesse sofrendo, mas você quer aquilo para você, porque no seu subconsciente você sabe que é aquilo que está te curando, sabe? É impressionante como a gente já sente ali dentro, né? Então eu queria de volta aquilo, mas via que estava impossível ter de volta. Eu sofri bastante, como eu te falei, desenvolvi essa dependência emocional, fiquei bastante mal, mas logo eu consegui me antenar e comecei a descobrir por que eu estava passando por aquela dependência tão grande emocional, né? Porque no meu passado eu não tinha recebido tudo aquilo que eu queria receber. Hoje, o que eu aprendi? Eu aprendi que foi
um dos relacionamentos mais lindos que Deus já podia ter me dado, porque antes do término, né? Assim que acabou, que houve o término, eu pensava, poxa, nunca fui feliz numa relação, né, afetiva, né? Sempre fui infeliz, nunca deu certo uma relação, né? E depois que eu me curei, né, eu mudei completamente a visão, né? Eu olhei e falei, acho que foi o melhor relacionamento que eu já tive na minha vida, sabe? Porque ali sim foi aprendizado, ali eu aprendi tudo, sabe? Ali eu fui feliz, ali eu dei risada, ali eu me entreguei em todos os aspectos, né? Afetivos, emocionais, físicos enfim. E ali eu aprendi também, né? Então foi um relacionamento muito importante na minha vida, né? Um relacionamento que me deu maturidade, que me deu equilíbrio. Hoje eu tenho equilíbrio, hoje eu tenho amor próprio, aquela dependência que eu tinha do outro, né? Eu não tenho mais, sabe? E isso não é esquecer, sabe? Porque fica tudo guardado nos nossos arquivos, né? Não é esquecer, é lembrar sem sentir dor, sabe? É bem isso. Você lembra, mas você não sente mais dor, não te dói. Muito pelo contrário, você agradece, sabe? Hoje eu sou grata por ter acontecido isso na minha vida, por ter acontecido esse relacionamento que me feriu e que eu também feri, mas foi por um propósito maior, um propósito divino. Eu me sinto muito feliz de ser escolhida por Deus. Eu me sinto muito feliz dessa pessoa ter passado na minha vida. Essa pessoa foi a pecinha do quebra-cabeça que faltava para a minha felicidade. E na época eu não entendia, né? Eu só chorava. Mas hoje eu sou muito feliz, né? A pecinha que faltava para o meu quebra-cabeça foi colocada no lugar certinho, né? E tudo isso que aconteceu foi muito importante para a minha evolução e para a minha cura. Hoje eu sou curada, sou feliz, sou leve, sou equilibrada. Hoje sim eu estou preparada para ter um relacionamento futuro daqui a um tempo que seja, daqui, a gente nunca sabe quando, mas hoje eu sinto preparada. Nunca mais vou depositar no outro aquilo que eu queria que a vida me desse, né? Nunca mais vou cobrar do outro aquilo que eu não tive, né? Isso não é culpa do outro, é responsabilidade nossa, né? Ser feliz está dentro da gente. Eu sempre achava clichê isso, sabe? As pessoas falavam pra mim, a felicidade está dentro de você. Eu falava, que caceta de felicidade que está dentro de mim, né? Que todo mundo fala, que babaquice é essa? Mas não é. A felicidade está dentro da gente. E tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, né? Deus coloca pessoas e coisas no seu caminho para te fazer crescer. E você prefere chorar e não curar, né? Eu escolhi ser feliz. Eu escolhi curar, né? E me abrir para o novo, né? Assim como um celular, eu fiz a minha limpeza e agora estou pronta para o novo, né? Isso é maravilhoso. Eu estou muito feliz hoje, eu agradeço a Deus por ter feito tudo isso, né? Tudo isso que aconteceu na minha vida, né? Se você já passou por um relacionamento kármico, você sabe bem o que eu estou falando. Se você não passou, fica tranquilo que você vai passar, porque pelo menos uma vez na vida, cada um de nós passamos por um relacionamento kármico na vida, certo? Mas entenda que é para o bem, é para o crescimento, né? Hoje, esse relacionamento kármico fez a mulher que eu sou hoje, né? Colaborou muito para a minha evolução, né? Foi a pecinha do quebra-cabeça que eu precisava, que eu estava procurando há muitos anos e que eu não encontrava, né? Então eu estou muito feliz, muito agradecida, né? Entendam agora o que é o relacionamento kármico, sabe? São temporários, são duas almas que se encontram para uma alfinetar a outra mesmo, sabe? É luta, é desafio, muitas vezes abuso, ciúme, mas existe amor e existe a intenção. Você sabe ali no fundo que não vai ser para sempre. Você sabe que veio só para atazanar a sua vida, vamos dizer assim. Só que esse atazanar, né? Depois é que você vai entender que é a sua cura. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho, obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Sou muito agradecida de coração, estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida e quero pedir para vocês curtirem e se inscreverem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.